Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Samuel, capítulo 15. Segundo Samuel, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo até o versículo de número 12. O tema que me foi proposto nessa noite é sobre traições ministeriais. Diz assim a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão o chamava e perguntava de que cidade vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel. E Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. E Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz dessa terra? Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal diriam a mim e eu lhe faria justiça. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão e o abraçava e beijava-o. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhe fizesse justiça. Assim ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. E ao final de 4 anos, Absalão disse ao rei: deixa-me ir a Hebrom para cumprir um voto que fiz ao Senhor. Quando teu servo estava em Jesur, na Síria, fez esse voto: se o Senhor me permitir voltar a Jerusalém, prestarei culto a ele em Hebrom. Vá em paz, disse o rei. E ele foi para Hebrom. Absalão enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo: assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei em Hebrom. Absalão levou 200 homens de Jerusalém. Eles tinham sido convidados e nada sabiam nem suspeitavam do que estava acontecendo. Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel da cidade de Gilo, conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. Meus irmãos, esse texto é muito interessante. E como os irmãos observaram, ele conta a história de Absalão, fala um pouco de Davi, e ele por si só transparece, ele por si só transpira, aliás, a palavra traição. Um traidor. E o que é traição? Traição é a quebra da fidelidade proibida. Traição é quebra de fidelidade prometida e empenhada. Traição significa deslealdade, nos informa o dicionário. Deslealdade, quebra de promessa, quebra de fidelidade. Se nós pensarmos em traição na história, não tem como a gente não se lembrar daquela de Júlio César, aquele que era candidato a imperador em Roma, quando o Senado inteiro o traiu. E aquela célebre frase que a gente sabe que
nem é assim tão documentada, nem foi provada na história, mas que todo mundo conhece. Até tu, Brutus, meu filho. Quando ele é traído pelo próprio filho adotivo, que lhe apunhala, embora isso não foi provado que essa frase foi dita, mas o fato é que Brutus o traiu. Brutus, seu filho adotivo, o traiu e o apunhalou. E essa traição é tão conhecida na história, uma grande traição. Mas se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vemos uma traição muito maior e muito conhecida no mundo inteiro. A traição de Judas. Essa sim se aproxima de nós como ministros do Evangelho. Judas traiu Jesus, o Salvador do mundo. E a Bíblia diz que Jesus, quando pegou o pão, molhou o pão, deu para Judas, Judas pegou aquele pão, Jesus olhou para ele e falou: o que tem que fazer, fazei-o depressa. E Judas pegou, comeu aquele pão. Jesus já tinha dito para os discípulos que um ia trair, e quem ia trair a quem ele desse aquele pão. Diz o texto que Judas pegou o pão, comeu o pão, e Satanás entrou no coração dele. Satanás entrou dentro de Judas, e Judas saiu. Isso nos revela uma coisa muito interessante. Que traição, meus irmãos, não tem só a ver com o orgulho, não tem só a ver com a arrogância do homem, com a motivação errada, tem a ver também com Satanás. Satanás em pessoa está interessado na traição. O texto diz que Satanás entrou nele. Então, quando nós vemos pessoas que traem, a pessoa tem uma motivação errada, a pessoa é maligna, a pessoa tem o orgulho, a vaidade, a inveja, muitas vezes, por detrás, mas nós não podemos esquecer, irmãos, que o próprio Satanás está envolvido nesse processo. Diz o texto que Satanás entrou no coração de Judas. E ele, com um beijo, traiu o Senhor Jesus. Apesar de que Jesus o amou até o fim. Apesar de que Jesus, quando ele veio para traí-lo, Jesus disse: amigo, a que vieste? E ele beijou Jesus e o traiu por 30 moedas. Interessante, né? 30 moedas, por dinheiro, ele traiu. Outros traem por fama, por poder e por outras coisas. Se nós olharmos na palavra de Deus, o apóstolo Paulo também foi prejudicado por algumas pessoas, por alguns irmãos. Por exemplo, Demas o abandonou amando o presente século e prejudicou o ministério de Demas, como Alexandre também, o ferreiro, também prejudicou o apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo entregou aquelas pessoas, entregou Alexandre para Satanás, e ele diz que eles iriam receber a paga que lhes era devida. Então também aprendemos aqui um segundo princípio, que aqueles que traem, que aqueles que resistem à obra de Deus, por motivos malignos, eles irão receber a paga que lhes é devido. Apesar de o apóstolo Paulo ter um coração santo e amoroso, mas ele precisou entregá-los. Eles iriam receber o que lhes era devido. O apóstolo João também foi resistido por Diótrefes. Quem que era Diótrefes em 3 João? Era um homem que queria ser mais do que os outros. Interessante. Ele queria ser mais do que os outros. O apóstolo João fala assim: ó Gaio, eu mandei carta, mandei os irmãos aí para a igreja. Ô presbítero Gaio, você é tão legal, você recebe os irmãos, você é um cara tão bacana, mas tem um cara aí na igreja chamado Diótrefes, que ele quer ser mais do que os outros. Ele quer se sobrepor aos outros, e ele nos resiste.
E o apóstolo João era o apóstolo do amor, irmãos. Mas tinha um camarada lá que queria ser mais do que os outros. Então nós vemos que traição, resistência à obra, coração perverso, motivação errada, vem de longa data. Mas infelizmente continua acontecendo na igreja. Vamos ao texto, meus amados irmãos. Primeiro nós vemos aqui nesse texto que nós estudamos 2 personagens. Aliás, temos outros personagens, mas eu quero destacar os 2. O rei Davi e Absalão. O rei Davi, meus irmãos. Nós vemos que o rei Davi, como os irmãos estão percebendo, era um herói, né? Quem não conhece o rei Davi? Um herói, um homem tremendo. E eu quero fazer uma comparação aqui, me permitam, irmãos, eu transitar pelo texto e me permitam a comparação, né? Deixa eu flutuar um pouquinho aqui, me permitam os mais. Quero fazer uma comparação aqui entre o ministério de Davi com o nosso ministério. Quero fazer uma comparação aqui entre o rei Davi e o nosso ministério pastoral. Está aqui um homem de Deus, um valente, um guerreiro, um vencedor, um homem que lutou com Golias, um desbravador, um homem que ganhou terras, um homem que lutou, que unificou o povo. Davi, um homem que errou, mas que se arrependeu, que quebrantou o coração. Por isso ele dizia: um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. Sabia o que estava dizendo. O homem que se arrependeu, mas ele era ungido de Deus. Você pode dar uma glória a Deus? Ele era ungido de Deus. Davi, um homem, conforme a Bíblia nos diz, segundo o coração de Deus. Será Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Um pai amoroso, como nós podemos inferir no texto, quando nós observamos que ele chorou por Absalão, ainda que Salomão o traiu, e quando Salomão morre, ele está chorando por Absalão. Um pai amoroso, um pai que pensava nos filhos. Então Davi pega agora esse homem com essa característica, e pensando agora no nosso ministério, nós podemos pensar em tantos pastores, tantos irmãos, tantos servos de Deus que amam, que fazem a obra, que trabalham, que se dedicam, que investem na vida do liderado, que confiam, que delegam, que promovem. Homens e mulheres que trabalham na obra de Deus. Então nós temos aqui Davi. Por outro lado, nós temos Absalão. Davi, o pai amoroso, que investiu, que trabalhou, que gerou Absalão, que visitou, que cuidou, que trouxe Absalão ao mundo. Davi. Do outro lado, temos Absalão. Quem será que era Absalão? Para irmos direto no ponto, irmãos, Absalão era um moço que tinha matado seu meio-irmão por conta, evidentemente, de um erro do seu meio-irmão, mas ele quis fazer justiça. Ele não deixou na mão do pai, não deixou na mão de ninguém. Ele quis resolver o problema. Matou o seu meio-irmão, como os irmãos já bem conhecem a história. Absalão era um homem egoísta, orgulhoso, vingativo. Em outras palavras, ele era um traidor. Absalão era um homem que, apesar de ter sido restaurado pelo pai, a sua motivação era errada. E nós podemos pensar, então, que Absalão era um demagogo, porque ele era um líder que ganha popularidade explorando emoções, preconceitos e ignorância, que ele provoca paixões nas multidões, fazendo promessas e ameaças. Absalão era um jovem, meus irmãos, ele era o filho mais velho. Ele seria um rei. Ele era o indicado para o trono.
depois que ele matou Amon, ele seria o rei. Absalão. Ele era habilidoso e talentoso e teria sido um bom líder, se não fosse o seu caráter. Ele cercava as pessoas e as persuadia contra o rei. Então vamos falar um pouquinho de Absalão. Sabe o que Salomão fazia, meus irmãos? Salomão, vamos pensar no ministério agora. Me permitam a licença para falar do ministério no texto. Absalão era aquele camarada assim, que você cuida, que você investe, que ele está lá na igreja, e ele chegava assim, chegava mais cedo. Diz o texto que ele chegava cedo. Nós já vamos falar por que ele chegava cedo. Ele chegava cedo. Chegava mais cedo que todo mundo, já cedo. E aí, vem cá, Jason, faça favor. Ele chegava cedo, aí o Jason está chegando, o Absalão ia lá e falou: ô Jason, você está chegando. Tem ninguém aqui para te atender, né, rapaz? Mas eu estou aqui, você está vendo que eu estou aqui? Puxa, Jason, você tem uma causa para levar, né? Não precisa nem me contar a causa, eu sei que você tem razão. Eu sei que você tem razão, rapaz. Mas se eu fosse o juiz... se eu fosse o juiz... Você vê que eu chego cedo na igreja. Você vê que eu estou aqui, Jason, para te ajudar. Se fosse eu que estivesse lá no gabinete. Se fosse... Você está esperando aqui faz tempo, não está? Se fosse eu. Mas não sou eu, Jason. Quem sabe vai ser eu um dia. Mas tá bom, Jason. Um dia eu chego lá. Eu vou atender bem. Eu vou atender bem. Tá bom? Agora vem me dar um abraço. Ô, Jason, não precisa me abraçar, não. Eu que te abraço. Ninguém te abraça nessa igreja, né? Eu sei, o pastor não tem tempo de te abraçar, não. Mas se fosse eu, Jason... Obrigado, Jason. Uma salva de palmas para o Jason. Se fosse eu... E ele ficava sonhando, irmão. Se fosse eu naquele gabinete, ninguém ficava esperando nada. Se fosse eu. Irmãos, ele chegava cedo. Quantos estão entendendo? Isso é... Nessa missão aqui ninguém te atende. Nessa igreja ninguém te atende. Nessa missão não tem ninguém não para ver. Nessa missão aqui... Irmãos, nessa missão não tem ninguém. Nessa missão não tem nenhum juiz aqui não. O povo não atende. Eu estou aqui. E ninguém me vê. Irmãos, o que será que estava acontecendo com Davi? Se nós pararmos um pouquinho, congela um pouco essa imagem. Se nós pararmos um pouquinho, irmãos, Davi sofreu tanto com essa situação. Salomão montou o golpe de Estado. Salomão convenceu as pessoas. Salomão traiu. Salomão não, glória a Deus. O Absalão até me perturbou aqui. Já estou preparando a cama aqui. A cama de Salomão agora. Mas Absalão, irmãos,
ele perturbou tanto, que daí ele montou a equipe dele, ele preparou tudo para dar o golpe. E esse Davi teve que fugir. E quando Davi estava lá no exílio, que Davi fugiu, porque, irmãos, o Absalão, ele tenta perturbar a nossa vida. O Absalão, me permita aqui a licença no texto para dizer que ele perturba o teu ministério, ele perturba a tua vida, ele vem com esse espírito de sorrateiro, e eu vou dizer tudo por quê. Primeiro, lá no exílio, Davi escreveu alguns salmos, o Salmo 3, o 4, o 41, o 55, 61, 62, 63, o 143. E eu vou ler, não precisa achar lá não, eu vou ler bem rapidinho, apenas 2 versículos. Como é que fica agora o pastor que está ali confiando, que está ali trabalhando? Olha o que o Davi falou no Salmo 55. Se o inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se o adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Então, meus irmãos, a primeira coisa, Davi estava atordoado. Porque Davi falou assim, se fosse para enfrentar o Golias, eu estava preparado. Se fosse para ir para uma guerra, eu estava preparado. Se fosse para ir para a batalha, eu estava preparado. Mas logo você, meu amigo, pessoa que eu coloco a mão no fogo, logo você. Então ele estava atordoado. Então a primeira observação que eu quero fazer, meus irmãos, que o amigo íntimo é aquele que machuca. Logo você. Em segundo lugar, no Salmo 41, versículo de 1 a 3, vai nos mostrar outra coisa importante. Olha o que diz o texto. Também é um salmo que Davi escreveu lá no exílio. Vai dizer o seguinte: como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor o protegerá e perseverará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não entregará os desejos dos seus inimigos. E aí Davi diz o seguinte: o Senhor o susterá em seu leito de enfermidade, e da doença o restaurará. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Fala, eu estou doente. E é por isso, Absalão, que você me deu esse golpe. Meus irmãos, Davi estava doente quando ele sofreu esse golpe. Ele não estava no melhor dele. Ele não estava nas forças dele. Sabe por que ele não acordou cedo? Sabe por que Absalão acordou cedo e por que o povo não estava sendo atendido exatamente como precisava? Porque Davi estava doente. Davi estava enfermo. E em vez de ter misericórdia da enfermidade de Davi, Absalão estava lá acordando cedinho para dizer, olha eu aqui. Davi está doente? Davi não levanta cedo? Ah, ele está doente, está enfermo. E no Salmo 55 vai falar a mesma coisa. Davi vai falar a mesma coisa, que ele está doente. Então, cuidado na hora da doença. Cuidado na hora do cansaço. Cuidado na hora do esgotamento. É a hora que o inimigo vem sorrateiro, procurando destruir o ministério, procurando destruir a vida do pastor, procurando destruir a vida do obreiro, do líder. Mas vamos falar mais sobre isso. Mas apesar de Davi estar assustado com o amigo íntimo que traiu ele, apesar de Davi estar assustado, porque foi bem na hora da enfermidade,
mas ele também escreveu um salmo muito lindo. Quem quiser anotar, é o Salmo o 3 e o 4, ele escreveu no exílio. Mas o Salmo 4, ele escreveu... Obrigado, Jesus. O Salmo 4, ele escreveu: em paz me deito, versículo 8, e logo adormeço, pois tu, Senhor, me faz viver em segurança. Apesar da luta, da dificuldade, Davi escreveu assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque a minha confiança está no Senhor. Em paz me deito. Obrigado. Em paz me deito. Então, apesar da surpresa, apesar da enfermidade, nós precisamos continuar confiando no Senhor. Então, Davi ele não ficou com medo. Ele não ficou com medo. Ele diz: eu confio no Senhor. Eu tenho segurança no Senhor. Em paz me deito e logo pego no sono. Irmãos, eu quero falar das lições do texto e daqui a um instante eu vou dar o meu testemunho. Bem breve, já estamos caminhando. Já estamos caminhando. Eu quero dar as lições no texto. Primeiro, como você pode evitar, maneiras de você evitar a traição. Aliás, de se tornar alguém com a motivação errada. Primeiro, não tenha uma vida secreta. Como é que você não deixa o seu coração ser contaminado por esse espírito, por esse desejo de traição? Primeiro, não tenha uma vida secreta. Não tenha uma vida secreta. A traição, muitas vezes, não é só dividir uma igreja. Não é só dividir um trabalho. Às vezes a traição, meus irmãos, é um pecado escondido. É uma motivação errada. Então não tenha uma vida secreta. Tenha uma vida na presença de Deus. E como é que você faz isso para não ter uma motivação errada? Segundo, não ande sozinho. Não ande sozinho. Você que é pastor, pastora, não ande sozinho, tenha amigos. É muito fácil falar aqui da frente, mas eu quero entender que você precisa ser prático nesse quesito. Tenha amigos, relacionamento, companheiros. Não tenha uma vida secreta, aquela vida que você fica ali acalentando aquele pecado, aquele orgulho, aquela divisão, aquela motivação errada, aquele desejo de falar mal da liderança. Não tenha isso. Segundo, tenha amigos. Terceiro, tenha um conselheiro. Tenha um mentor. Tenha um conselheiro. Para quê, pastor? Eu preciso de um conselheiro. Um conselheiro que vai falar da sua vida devocional. Conselheiro que vai cobrar de você a sua vida devocional. Como é que está a sua vida com Deus? Então você nunca vai ser um traidor. Porque você vai estar preocupado com a sua vida com Deus, a sua vida devocional. A sua vida, o seu a sós com Deus. Segundo, a sua vida familiar. Você vai estar preocupado com a sua família, você não vai estar preocupado em falar da liderança, em criar problemas. Alguém que vai estar te cobrando da sua vida familiar, da sua vida a sós com Deus. Terceiro, a sua vida financeira. Muitas pessoas caem em tentações, de traições. Eles falam que é por causa do povo, que é por causa da sua igreja, da sua missão, mas na verdade eles estão querendo o seu lugar. Na verdade, eles estão preocupados com a vida financeira. Na verdade, eles estão preocupados com as finanças. E estão querendo tomar conta da sua igreja. Então, não deixe isso acontecer com você. Tenha transparência, tenha um mentor, tenha alguém que te ajude. Procure um pastor mais velho, um pastor maduro, pastores que podem te aconselhar. Na igreja temos homens de Deus. Abra o coração. Em quarto lugar, a sua vida ministerial. Cuide da sua vida ministerial, seus estudos, seu crescimento. Você já fez coinonia? Você já estudou? Procure estudar, procure crescer, procure se aprender. Cuide da sua vida ministerial. Então, primeiro, não tenha uma vida secreta. Segundo, não ande sozinho. Terceiro, tenha um conselheiro, um pastor maduro, um mentor, alguém que te ajude a cuidar do quê? Da vida devocional, da vida familiar, da vida financeira, da vida ministerial. E para você que está aqui nessa noite,
e precisa lidar com a traição. Você já está sofrendo a traição. Você já tem um monte de pessoa lá que você investiu, e que não tem sido leal com você, que não tem sido fiel com você. Como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer? Primeiro, a prevenção no seu ministério. Davi deu um jeito de lidar com a situação. Nós sabemos pela história, meus irmãos, que ele bolou uma estratégia, que ele venceu Absalão. Infelizmente, Absalão morreu. Ele foi condenado, encontrou a morte por causa da traição. E Davi voltou para o trono. É claro que nós, pastores, não somos nenhum rei. Amém? Mas somos ministros do Evangelho, ministros de Deus, servos, pessoas que estão aqui para servir, para amar Jesus, para servir o reino de Deus, para aprender a dar, a servir, a enxugar os pés uns dos outros. Mas você precisa, em primeiro lugar, lidar com a traição. Eu quero falar da prevenção. Primeiro, cuide do esgotamento e da exaustidão, de não estar exausto. Cuide do esgotamento. Não seja um pastor esgotado. Porque quando você começa a ficar esgotado, muita coisa começa a passar e você não começa a perceber no seu ministério. Cuidado com o esgotamento. Cuidado com o esgotamento. Você precisa aprender a delegar. Você precisa fazer com que as pessoas prestem contas daquilo que estão fazendo. Mas preste atenção numa coisa. Entre delegar e prestar contas, tem um recheio aí no meio. Não é uma coisa que só delega e presta conta. Tem um recheio, porque somos uma igreja, somos povo de Deus, amém? Então o recheio é relacionamento. É discipulado. É relacionamento. Eu delego, eu cobro, mas nós precisamos ter relacionamento. Amizade, relacionamento. Isso é o antídoto para a traição. Então, no seu ministério, tenha relacionamentos fortes, amizades, onde possamos conversar, nos relacionar. O Espírito Santo, por exemplo, quer ser nosso amigo, quer ter amizade conosco, relacionamento. E nós precisamos ter relacionamento uns com os outros, a comunhão uns com os outros. E como lidar com a traição, você que já está enfrentando a traição? Então, primeiro, voltando lá ao que eu estava falando, cuidado com o esgotamento, cuidado também se você está doente ou debilitado. Cuide da sua doença, cuide da sua debilitação, cuide da sua saúde. Cuidado nessa hora de enfermidade, seja cuidadoso, cuide da saúde. Em terceiro lugar, tenha discernimento espiritual, não desconfiança. Você também não pode andar desconfiando de tudo e de todos. Paranoico, que nem Stalin, né? Desconfiava de tudo e de todos. Não, você vai andar com discernimento espiritual. E você deve cuidar de discipulado, de relacionamento. Quantos estão entendendo? Digam amém, Jesus. Irmãos, vamos rapidamente para o remédio. E se eu já passei, pastor, pela dor da traição? E se eu já passei, pastor, pela dor das pessoas não serem fiéis comigo? Primeiro, confie em Deus. Eu digo para você nessa noite, confie em Deus. Porque Deus tem tudo nas mãos dele. Confie no Senhor. Outra vez eu digo para os irmãos, confie em Deus. Segundo, agir. Você vai confiar em Deus, mas vai agir. Se você vê alguém que já está te traindo, já está operando lá na igreja, a traição já chegou no seu ministério, você vai agir. Você também não vai ficar parado lá, né? Deixa levar tudo. Não, você vai agir. E terceiro lugar, você vai perdoar para ser curado. Davi perdoou, irmãos, Absalão. Ele chorou, ele não queria que o moço sofresse. Então, perdão. Então, a melhor coisa a fazer para você mesmo,
Às vezes é liberar, perdoar e confiar no Senhor. Deus sabe todas as coisas. Você pode dizer amém, Jesus? Eu quero dar meu testemunho nesses momentos finais, muito importante. Quero contar para você que eu nasci num lar evangélico. Quero contar para você que, numa igreja presbiteriana, que meu avô foi o fundador. E meu pai foi um presbítero que também foi um pastor dessa igreja. E com 17 anos eu fui batizado no Espírito Santo. E era uma igreja presbiteriana. Naquele tempo era mais difícil as coisas. E então eu saí para o movimento de renovação espiritual, influenciado pelo Enéas Tonini, pastor Enéas Tonini. E nesse movimento eu conheci a minha esposa, a pastora Esmeralda. Tinha um pastor que orientava a gente ia nos acampamentos assim, e hoje nós temos um acampamento lindo como esse aqui, né, irmãos? Naquele tempo, a gente ficava em acampamento bem diferente disso aqui. Como é que era lá mesmo, Esmeralda? Era um galinheiro, irmãos, era uma chácara, na verdade era uma granja, né? A gente fala galinheiro para brincar. Era uma granja, eles varriam a granja mais ou menos lá e a gente pôs os colchões. Hoje nós estamos nesse paraíso aqui. Eu sei que tinha um pastor que dizia assim para nós, um americano, vocês precisam orar para achar a namorada. Então vamos orar, fecha um olho e abre o outro. E a gente olhava, e numa olhada dessas, meu olho cruzou com o da Esmeralda. E hoje nós estamos aqui casados, fizemos dia 17, agora 41 anos de casado. Eu sei que casamos, eu fui batizado com o Espírito Santo, nós saímos no movimento e começamos a trabalhar num pequeno grupo na minha casa, um grupo familiar. Esse grupo cresceu de 3 para 40 pessoas, nós formamos uma igreja, a comunidade evangélica veio nos dar cobertura e formamos uma igreja. Essa igreja cresceu de 3, 40, 100, 200, chegamos a 1.000 pessoas. E com essas 1.000 pessoas nós começamos a organizar a igreja em São Caetano do Sul, treinar a nossa liderança, pastoreando, formamos pastores, obreiros e diáconos. A gente tinha uma categoria de ministros que chamavam obreiros. E a gente separava esses obreiros e diáconos. No meio desses líderes tinha um jovem chamado Luiz César. Esse Luiz César, eu conhecia ele antes de casar, trouxe ele para o Evangelho, treinei, investi na vida dele e de outros também, mas eu estou falando específico dele. E fui treinando cada um deles, treinei esse jovem, e ele era assim muito tímido, eu animei ele a namorar, falei, vamos, mas precisa namorar. Orei para uma moça lá, falei, vamos orar para aquela moça, ele, devagar, vamos orar para a moça, precisa casar. E aí ele se animou, e a Esmeralda conversou com a moça, enfim, fizemos aquele ânimo todo, ele casou, oh, glória a Deus. Casou com a moça, e fizemos o casamento deles, e assim eu fui animando. Nesse meio tempo eu fui trabalhar num grupo chamado Aços Vilares, uma siderúrgica. Lá me tornei gerente de recursos humanos, respondendo para o Paulo Vilares, que era o diretor-presidente da empresa. E levei o Luiz César para trabalhar lá. O Luiz César não arrumava emprego, vai trabalhar lá com a gente. Empurrei ele para fazer faculdade, ele fez faculdade, foi trabalhar lá. E as outras pessoas da igreja também, eu estava incentivando, eu estou falando dele porque tem um propósito. Foi trabalhar lá comigo e lá ficou. E a igreja crescendo, a igreja chegou a 3.500 pessoas, e a igreja crescendo, a nossa igreja crescendo, e aquele movimento todo. O pastor Jorge era o nosso convidado de honra. Quando o pastor Jorge ia lá,
tinha que fechar as portas da igreja, porque não cabia o povo que queria entrar dentro da igreja. Tínhamos 1.300, 1.500 lugares dentro da igreja, 1.200, depois aumentamos mais 300 cadeiras. Mas tinha 1.200 seguro, assim. E o povo ficava do lado de fora. A gente fechava, um dia o corpo de bombeiro baixou lá, quando o pastor Jorge estava lá, ele nem sabe disso. E foram lá reclamar com a gente, porque a multidão parou a rua do lado de fora. Porque o pastor Jorge estava pregando lá dentro. E lotava a igreja, ele ia de quarta e quinta-feira lá, e era uma multidão para ouvir o pastor Jorge, era uma coisa maravilhosa, e ele ia lá pregar. Bom, irmãos, para correr com a história, a igreja crescendo e tudo indo muito bem, até que eu decidi sair da Vilares para ficar de tempo integral na igreja. Saí da Vilares e trabalhando, e a gente batizando 90 a 100 pessoas todo mês, 150, e batizando, e a igreja crescendo, crescendo, até que, infelizmente, eu me deu uma estafa muito grande, e nesse meio tempo, meu papai faleceu, com 59 anos. E eu senti demais a perda do meu pai. 2 meses depois, faleceu o irmão da Esmeralda, que era o nosso filho, porque nós criamos ele desde os 10 para 11 anos. E agora ele estava com 27 anos. E ele sofreu um acidente de carro e veio a falecer. Nós já tínhamos perdido a mãe e o pai dela. E aí ele morava com a gente desde os 11 anos, e aí ele faleceu. Então essas 2 mortes, mais trabalhando na igreja para todo lado, e correndo, nós éramos em 5 pastores, muitos obreiros, eu sucumbi. Entrei numa depressão profunda, fiquei muito ruim, me trouxe várias doenças, veio à luz várias doenças emocionais, muita depressão, muitas doenças emocionais, fiquei muito ruim, irmãos. E de repente, sem que eu percebesse, sem que eu tivesse tido qualquer sinal, o Luiz César, quem lembra do Luiz César? O Luiz César tomou a igreja. Porque eu fiquei afastado vários meses, em casa, doente, com uma depressão terrível, terrível, terrível. E ele reuniu a igreja e falou, não tem jeito, esse pastor está em pecado, esse pastor está com um problema sério, porque ele acalentava no coração o desejo de ter a igreja para ele. E foi feita aquela discussão e os outros pastores. O Luiz César nasceu no nosso ministério, mas os outros 3 pastores eram de outros ministérios que nós recebemos na igreja. Eles eram de outros ministérios e vieram para o nosso ministério. Então a igreja dividiu, aqueles pastores foram para um lado, o Luiz César foi para o outro lado, nós ficamos com um pequeno grupo. E eu não tinha condição de nem ir na igreja. E a gente não tinha, irmãos, nessas alturas, nenhuma ligação estrutural com nenhuma igreja. Então, o primeiro problema é muito ruim, quando você não tem, eu estou controlando o tempo aqui, viu, irmãos? Vai terminar certinho. É muito ruim quando você não tem uma ligação estrutural com nenhuma igreja. É muito ruim, embora eu tivesse muitos colegas, muitos amigos, muito tudo, eu não tinha uma ligação estrutural com nenhuma igreja. Então chega nessa hora, você não tem alguém para ir lá e resolver, que possa dar uma palavra, que possa te ajudar. Então é muito perigoso quando você não tem essa ligação estrutural com ninguém. Primeira coisa, você não tem uma cobertura financeira. Não que você vai depender de alguma estrutura em si, mas uma cobertura de alguém que chega e fala assim, não, vamos conversar, vocês têm que prestar conta, vocês têm que... O que está acontecendo aqui? Eu tinha, quando saí da empresa, irmão, ganhei muito dinheiro. Eu pus todo o dinheiro na igreja, por falta de orientação, por falta de alguém que me orientasse mais velho. Eu pus tudo, comprei cadeira, comprei som, comprei tudo que vocês imaginam para a igreja. E agora eu estava saindo da igreja, estava deixando a igreja, sem saber para onde ia. Mas graças a Deus eu tinha alguns amigos.
Então o pastor Jorge Linhares foi lá, conversou, nos orientou, deu uma palavra para a gente, cuidou da gente, nos convidou para vir aqui para Getsemane. Porque era a única saída. E a igreja que ficou lá, que estava sob meus cuidados, nós passamos para a Igreja Batista Nacional de Santo André. E a igreja, o Ernesto Nini, as igrejas lá, ficaram com a igreja que restou. As outras igrejas se dividiram. Então, meus irmãos, apesar de tudo isso, eu estou caminhando para o encerramento, eu quero dizer que Deus transformou o mal em bem. Apesar da nossa imaturidade, Deus transformou aquele mal em bem. Eu vim para Belo Horizonte, fiquei em tratamento mais de 2 anos. A igreja aqui me acolheu com amor, com carinho. O pastor Jorge cuidou da gente, a Igreja Batista Getsemane, a qual nós somos eternamente gratos pelo cuidado e o carinho da igreja conosco, e o pastor, na pessoa do pastor Jorge. E aí, meus irmãos, aqueles irmãos que dividiram, vieram pedir perdão para nós, depois que jogou as penas no Aí, daqueles 3 pastores vieram aqui, choraram na minha casa, pediram perdão, perdoa a gente, nós erramos, chamaram meus filhos, pediram perdão, não devíamos ter feito isso, nós erramos, faltou maturidade e tal, e tal, e tal, e tal. E aí a gente abraça, perdoa, está perdoado, foi, agora o que tinha acontecido, aconteceu. Perdoamos aqueles irmãos, foram no pastor Jorge, explicaram o que aconteceu, pediram perdão, seguiram o caminho deles. A igreja deles lá, eu já fui lá, pediram perdão na frente do povo, já preguei lá 3 vezes na igreja, falaram para todo o povo que eles estavam pedindo perdão para mim, para minha família, para os meus filhos, por tudo que eles fizeram conosco, que eu estava doente, que não era hora, não era para ter feito nunca, muito menos naquela hora. Um pastor não veio falar comigo, o pastor Luiz César. Embora a gente tentou e tudo, ele não quis vir. E, infelizmente, nessa terra, nós não tivemos mais oportunidade de encontrar com ele. Infelizmente, ele teve um câncer e veio a falecer em 2015. Um menino novo, de 30 e poucos anos. Um câncer nos ossos e ele faleceu. E a igreja dele se desfez completamente. É muito sério, irmãos. Andar com Deus, caminhar com Deus, traição ministerial, é muito sério. Evidentemente que eu não estou dizendo que é por causa disso, né, que aconteceu isso, ou que aconteceu aquilo, ou qualquer coisa nesse sentido. Em momento algum, eu fui lá, falei com a esposa dele, oramos com a esposa dele, oramos por ele. Eu estou dizendo da tristeza de não ter podido conversar com ele, da tristeza de não ter podido se acertar com ele, de não ter podido ter esse encontro, nós dois. Então ainda ficou essa brecha da gente poder ter tido um encontro. Mas com a esposa dele, com os filhos dele, nós tivemos esse acerto depois de muito tempo. Infelizmente, ele perdeu a vida. Mas eu quero dizer que Deus transformou todo o mal em bem. Eu estou há 25 anos na Getsemane. Fui ordenado pastor batista, o Davi, meu filho, foi ordenado. Tenho 3 filhos casados, 2 netinhas bonitas. Trabalhei em todas as áreas da igreja. Estamos trabalhando firme com Jesus. Estou cuidando da Esmeralda em Pedro Leopoldo. Ela está bem cuidada, não está? Estou cuidando da Esmeralda. E estamos firmes com Jesus. Estou realizado, amo essa igreja, amo esse ministério. O Davi, meu filho, tem percorrido todo esse Brasil, nos demos muito bem aqui e ficamos bem, inclusive com a família do Luiz César. Lamentamos profundamente não ter podido ter um encontro com ele, ainda em vida, para abraçá-lo, para dizer que o amamos, e nós perdoamos ele e ficou tudo bem. É só uma pena que ele tenha perdido a vida. Quantos amam a Jesus nessa manhã, nessa noite? Nós amamos a Jesus.
Vamos orar? Queria chamar o pessoal do louvor aqui na frente.